é tão comentado como o amor. Então, com certeza vocês já devem saber que na noite de ontem nós tivemos um jantar romântico de namorados, casados e noivados, amém? Foi muito especial. Ainda mais porque não tem melhor forma de fazer o jantar de casais do que justamente com um novo casal começando. Eu não quero dizer sobre quem começou a namorar, mas a Mari Rock está muito feliz com você, amém? A nossa querida irmã Mari começou a namorar na noite de ontem com o nosso irmão Douglas da região oeste e a priori estamos fazendo um namoro à distância, pelo menos de região. Amém? Mas o jantar foi um sucesso, especialmente por conta de todos os casais e por conta de um novo casal que se formou. Também queria agradecer ao Roberto e à Evelyn, fizeram um incrível trabalho coletivo. Inspiraram muito cada um dos casais, especialmente sobre comunicação. Então, se você está pensando em namorar, começa a fazer um curso sobre comunicação, é importante. E foi muito, muito especial, a comida estava incrível, tudo foi muito lindo, nós ficamos muito animados. O jantar definitivamente foi um sucesso. A pergunta dessa manhã é: você se considera uma pessoa de sucesso? Sabe, nós conhecemos várias pessoas de sucesso, já ouvimos falar sobre elas. Mas muitas vezes, talvez, nós não sabemos profundamente sobre qual a história de sucesso, apesar de saber que elas chegaram num ponto de sucesso. Por exemplo, se você ouviu o nome Walt Disney, provavelmente você entende que tem sucesso no meio. Tem muito sucesso. É um dos parques, uma das indústrias maiores do mundo. Mas quando você ouve falar sobre a história desse homem que fundou esse império, você vai descobrir um pouco melhor sobre a história para conseguir sucesso. Então, quando Walt Disney tinha 20 e poucos anos, mais ou menos, ele foi demitido do jornal onde ele trabalhava, chamava Kansas City Star. E ele foi demitido, olha isso, por ter sido considerado uma pessoa pouco criativa. Imagina isso, pouco criativa. Depois disso, alguns anos depois, ele começou a própria empresa. E depois de 3 anos da empresa, ela faliu. E aí, durante o mesmo ano, ele pensou: não, eu não posso me deixar vencer. Ele chamou o irmão dele, eles criaram uma empresa chamada Disney Brothers Cartoon Studios, que depois de alguns anos se tornou a grande Disney que nós conhecemos. E hoje, a Disney é um dos maiores impérios industriais de toda a área de visualização e de artes do mundo. Como eu comentei aqui alguns cultos atrás, hoje, um dos parques da Disney tem mais de 14 milhões de pessoas passando todos os anos por lá. Eles são uma das empresas mais ricas de todo o mundo. J.K. Rowling, provavelmente já deve ter ouvido falar a respeito dessa mulher. Você vai entender por quê se você não viu ainda. Mas ela trabalhava como uma secretária no início da vida e da carreira dela. E olha isso, ela foi demitida por ter sido pega escrevendo algumas histórias fictícias durante o trabalho. E depois disso, ela estava desesperada, porque na mesma época, ela ficou divorciada, com uma filha e sem emprego. Imagina isso. Então ela passava o dia inteiro galgando novos empregos, procurando por locais. E nesses momentos, quando ela tinha um pequeno momento para descansar, ela ia para as cafeterias e fazia o que ela mais gostava: escrevia histórias. E nesse processo, depois de um ano, mais ou menos, em 1997, ela conseguiu vender a primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal por 2.500 euros, que hoje é mais ou menos 15 mil reais. Depois de cerca de 5 e 6 anos, ela vendeu as próximas 3 edições. E hoje, essa mulher, olha isso, ela tem uma fortuna avaliada em 560 milhões de euros, que dá mais ou menos 3 bilhões e meio de reais. E olha isso, ela é a mulher mais rica do Reino Unido, inclusive mais rica do que a Rainha Elizabeth. Eu nem sabia que era possível ser mais rica do que uma rainha, mas ela tem mais dinheiro do que a rainha. Mas, interessantemente, o que todas as pessoas que tiveram sucesso têm em comum? Todas elas passaram por grande humilhação. Todas elas passaram por grandes derrotas até chegar no sucesso. Se você abre comigo em Mateus 23, capítulo 12,
Mateus 23, versículo 12. A Bíblia diz algo que não é muito intuitivo. Fala: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que essas pessoas tiveram? Muita humilhação na vida delas. Olha isso, o Walt Disney, que hoje é considerado talvez um dos homens mais criativos da história, ele foi justamente demitido por pouca criatividade. E ela, J.K. Rowling, ela foi demitida por estar escrevendo as histórias durante o período de trabalho. Então ela conseguiu vender tantos livros e fazer uma das maiores sagas fictícias do mundo, ao ponto de se tornar a mulher mais rica do país dela. Mas até chegar a esse ponto, eles tiveram que passar por muita humilhação. Só que essas pessoas foram humilhadas pela vida. Nós, como discípulos, entendemos que no final das contas, nós não queremos ser humilhados por ninguém, mas nós podemos escolher, nessa manhã, nos humilhar. Nos colocar numa posição de humilhação diante de Deus, para poder aprender dele e mudar os nossos corações. O título da nossa aula nessa manhã é No Centro da Vontade de Deus. Sabe, não tem nada como estar no centro da vontade de Deus. Se você estuda um pouco de matemática, especialmente os sistemas esféricos e circulares, você vai entender que não tem nada como o centro de um círculo ou de uma esfera. Não tem nada, exatamente nada. Todos os outros pontos desse tipo de sistema têm pelo menos uma duplicidade, um outro ponto equivalente a ele. Mas, quando você fala sobre o centro, é o único lugar único da esfera ou da circunferência. Mas, exatamente da mesma maneira, a única forma de viver algo único com Deus é ficando no centro da vontade dele. Ficando exatamente no ponto único, onde nada mais compete com a vontade de Deus. Abram comigo em João capítulo 8. Muito bom. Nós vamos continuar estudando a nossa série a respeito de João. Amém. João capítulo 8. Então o título da nossa aula: No Centro da Vontade de Deus. O versículo 1 diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-lo. Então, o que estava acontecendo aqui? Basicamente, Jesus estava seguindo a rotina dele, como ele fazia todos os dias. Ele dormia um pouquinho. Quantas horas? Uma boa pergunta. Mas ele acordava e provavelmente tinha as profundas orações dele. Interessantemente, ele não lia talvez a Bíblia, ele lia parte do Antigo Testamento se ele tivesse acesso. Mas interessantemente, o Novo Testamento era ele mesmo. Ele talvez lia a própria mente dele. Interessante, não é? E ele tinha os tempos com Deus dele. E depois ia para o quê? Para o templo. Para quê? Ensinar as outras pessoas como mudar a vida delas também. E o interessante é que a Bíblia conta que nesse mesmo evento, todas as pessoas se puseram ao seu redor. De certa forma, a implicação é que Jesus estava no centro de todas as pessoas. E tudo estava bem, enquanto Jesus estava no centro dessa situação. Ele estava no centro fisicamente e também era o centro das atenções. Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Uau! Enquanto Jesus estava ensinando, apareceram outras pessoas. Então, é importante você ter essa imagem em mente. Jesus estava cercado de pessoas, justamente religiosas. Ele estava no templo. Mas aparecem outras pessoas religiosas. E elas trazem justamente uma mulher que tinha sido pega em adultério. E é muito importante entender que por conta da seriedade com que a lei mosaica era levada na época, quando uma pessoa era pega em adultério, esse fato só era tido como concreto quando tinha muitas pessoas vendo o ato. Então, o que tinha que acontecer aqui para Jesus levar a sério a acusação que eles estavam fazendo? Pelo menos mais de 3 testemunhas terem visto o ato de adultério. E eles terem visto o ato de adultério definitivamente no ato. Ou seja, tipo, isso mesmo, pegar na hora H.
E eles levaram essa mulher até lá e acusaram a respeito do que ela tinha feito. Mas por conta justamente dessa seriedade com que eles levavam a lei, era muito raro acontecer de pessoas serem acusadas de adultério publicamente como estava acontecendo. Então Jesus estava presenciando algo raro. Eles acusam a mulher na frente de todos. Versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar das mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, olha que interessante. Eles levam a mulher até a frente de todos e acusam ela a respeito do que ela tinha feito. Podia ser até que fosse verdade, mas no versículo 6, a Bíblia conta qual é a verdade. A Bíblia conta que a verdade é que eles não se importavam com ela. Eles não estavam tentando mostrar o fato de que ela tinha caído em adultério para ajudar ela. Eles não se importavam com ela. Eles estavam simplesmente tentando mostrar que aquela mulher que tinha sentimentos, aquela mulher que tinha uma família, aquela mulher que tinha filhos talvez, ela provava uma teoria que eles tinham a respeito de Jesus. O que eles queriam era provar que Jesus não era de Deus, que Jesus não era o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias. E eles fazem, é simplesmente empurrar. Interessantemente, se você olha no fim do versículo 6, a Bíblia diz: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, essa é uma passagem muito nostálgica, não é? Porque todo mundo se pergunta, o que Jesus estava escrevendo? Eu não sei o que Jesus estava escrevendo, mas ele estava escrevendo alguma coisa, a Bíblia diz isso. Mas o ponto é que Jesus se afastou das pessoas no momento em que ele deixou de ser o centro da discussão. E é isso que acontece nas nossas vidas. Quando Jesus deixa de ser o centro, Deus começa a se afastar de nós. Quando nós começamos a deixar Ele mais para a beirada da nossa vida, mais para os cantos, onde outra coisa pode competir com Ele, o que Ele vai fazer é se afastar. E ele saiu de perto e começou a escrever no chão, para simplesmente sair daquela discussão tola, sair daquela conversa mole que eles estavam tendo. Deus nunca aceita ser a borda da sua vida. Ele sempre quer o centro dela. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Uau! Interessantemente, Jesus dá uma opção a eles. É importante entender isso. Se você olha no versículo 8, a Bíblia diz: inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então, olha o que estava acontecendo. Novamente, recapitulando a imagem. Jesus, os religiosos para quem ele tinha ensinado, os religiosos que trouxeram a mulher, e a mulher no centro de toda a situação. Imagina isso, sendo acusada de adultério. E não somente sendo acusada de adultério, mas obviamente aqueles homens que estavam perguntando para Jesus o que eles deviam fazer, eles estavam dando uma sugestão para Jesus. Jesus, na lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada. O que eles queriam fazer era literalmente apedrejá-la. Obviamente, testando a Jesus. Mas o que nós vemos no versículo 7 é que Jesus de fato dá uma opção a essas pessoas. Uma opção de verdade. Ele permitiu que eles errassem, mesmo que isso causasse uma catástrofe. Olha isso, depois dele falar para eles: bom, se vocês tiverem pecado, não tiverem pecado, então ataca. E ele saiu de perto. Você consegue imaginar isso? Isso significa que Jesus, ele confiou que cada um deles entenderia o próprio pecado. Caso eles não entendessem, provavelmente essa história nem estaria aqui, porque essa mulher de fato teria sido apedrejada. Então, Jesus deixava que as pessoas errassem. E essa é uma boa lição para nós. Alguns de nós tentamos ajudar as pessoas tomando as decisões por elas. Mas, como Jesus fez, nós nunca podemos tomar as decisões pelas pessoas. Nós somente podemos ensinar o que é correto e esperar que elas tomem a própria decisão. Amém, Luiz. E essa maneira, obviamente, sempre é mais saudável. Por isso Jesus fez. Muito bom. Versículo 9. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez,
começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, o que aconteceu basicamente é que depois de Jesus entender a importância de ensinar para cada um deles a respeito do próprio pecado, eles tomam consciência. E o que nós vemos é o poder da pregação da palavra, o poder da justiça, o poder do ensino da palavra de Deus sendo feito e modificando os seus corações. Amém. E como discípulos nós precisamos confiar que a palavra de Deus tem poder. Não somos nós que mudamos os corações das pessoas. Inclusive, não sou eu que mudo o coração de cada um agora. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus movendo em cada pessoa. Nós precisamos confiar. E a única coisa que eu posso fazer aqui em cima é confiar que Deus vai ajudar cada um a mudar. Amém. Então Jesus, ele entendia que por meio do ensino, por meio da reflexão, eles entenderiam e mudariam. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé diante deles, pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Uau! Vamos parar por aqui. Então, a consequência é que, depois de todos terem entendido o pecado e saído, então sim, no momento em que as pessoas que estavam tirando Jesus do centro da discussão, interessantemente a Bíblia diz que ele levantou, se pôs de novo na conversa e começou a falar com ela. Agora ele estava disposto a falar diretamente com essa mulher. Interessantemente, ele nos ensina a forma certa de lidar com o pecado aqui, não como eles estavam fazendo, a forma certa e correta. Agora, entendendo que todos os outros pecavam da mesma forma como ela, Jesus mostrou a ela que não havia condenação se ela de fato seguisse a ele, mas que a partir dali deveria haver mudança. Amém. Ele apenas disse: você não está condenado, mas a partir de agora, vá e não faça mais isso. Então nós temos que entender como Jesus lidava com os pecados. O nosso primeiro ponto nessa manhã: no centro da vontade de Deus não há acusação. No centro da vontade de Deus não há acusação. Esses fariseus, eles tinham trazido a mulher em uma situação muito triste. Eu não sei se você consegue imaginar isso. Provavelmente ela entendia que estava errado. Provavelmente ela entendia o quão obsceno e horrível era o que ela tinha feito. Mas, diante da situação triste e depreciável que ela estava, ainda assim eles puseram ela para ser ainda mais exibida, para ser ainda mais humilhada, para ser ainda mais humilhada, para sofrer uma exposição ainda maior e desnecessária. Apocalipse capítulo 12. Peraí, Gabriel. Vamos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz: então vi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. O acusador, Satanás, vai ser totalmente destruído futuramente. Mas o que a Bíblia conta é que ele é quem nos acusa diariamente. E é justamente ele, olha isso, ele, quem estava dominando cada um daqueles fariseus. Eles não estavam falando pela voz da palavra de Deus. Eles não estavam falando através do Espírito de Deus, acusando aquela mulher, apontando o dedo para ela, no centro de milhares de pessoas. Não era o Espírito de Satanás, acusando aquela mulher. Sabe, os religiosos, eles têm o costume de ser usados por Satanás para acusar as pessoas. E é por isso que as pessoas têm tanto medo, dentro de um ambiente virtual religioso, de poder confessar os pecados. Porque o que vem diante da confissão de pecados, na maioria das vezes, é a acusação.
Mas como discípulos, nós somos diferentes. Nós temos que aprender, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos gerar um ambiente saudável, um ambiente confortável, para que pecados possam ser confessados. Nós não lidamos apontando o dedo, dizendo quando foi horrível, escandalizando as coisas que aconteceram. Nós lidamos, mudando. Nós odiamos o pecado, mas a verdade é que nós amamos as pessoas. E nós nunca podemos confundir as duas coisas. Amor às pessoas e ódio ao pecado. Ao pecado, a atitude, a necessidade de mudar, mas o amor pela pessoa, a vontade de querer ajudar. Sabe, eu quero te inspirar. Eu quero te inspirar a ser um pai e a ser uma mãe espiritual para as pessoas que confessam pecados para você. Amém. Sabe, até a capacidade de confortar uma pessoa que confessa os pecados para você. A capacidade de inspirar essa pessoa a perceber que ela pode mudar, a perceber que tudo bem, que foi terrível, que foi horrível pecar, mas que existe uma volta, existe uma forma de mudar, existe uma segunda chance. Amém. Como discípulos, nós precisamos entender que no centro da vontade de Deus não há culpa, não existe culpa para os que estão alicerçados em Jesus, e nós devemos nos livrar dessa culpa, inclusive não acusar as outras pessoas. Eu quero te inspirar, sabe, te inspirar a suportar as pessoas, a fazer com que elas possam ver em você um porto seguro para poder se confessar, com que elas possam ver em você uma pessoa de confiança, um pai, uma mãe, que vai cuidar dela, caso ela precise se confessar. O melhor exemplo que eu tenho é o Raul. Raul como um pai espiritual incrível. Amém. E eu acho muito interessante porque o Raul ele nunca se surpreende quando eu confesso algum pecado. Às vezes eu até falo com mais detalhes para ele ver se muda. Normal, é um pecador que está pecando. É o que faz. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos escandalizar quando alguém confessa pecado. Uau, tem um irmão na igreja confessando pecado. É o que irmãos da igreja deviam fazer. Nós somos pecadores, nós confessamos para poder lidar. E é interessante, porque o Raul faz a mesma cara sempre quando me vê falando sobre os meus pecados. Então, ele olha nos meus olhos profundamente, agradece, dá um sorriso. Obrigado, irmão, por ter confessado. Então ele me mostra uma escritura inspiradora, não uma escritura para me deixar mais animado. Ele me mostra que eu posso mudar, que eu posso fazer alguma coisa diferente. Depois disso, ele me puxa, me dá um abraço. E aí ele fala a mesma coisa que Jesus falou para a mulher. Agora vai, não faz mais. Só vai e não faz mais. Amém. Foi muito interessante, porque hoje eu liguei para o Raul, mandei mensagem de manhãzinha. Raul, preciso confessar pecado. E ele estava com sono. Fala aí, irmão. Então, Raul, amém. Falou de uma escritura, agora vai lá e vai ser um culto incrível para Deus, amém? E eu estou muito animado. Estou muito animado porque o Raul tem sido um pai em quem eu sinto muita confiança de poder receber ajuda. Amém. Assim, da mesma forma, devemos ser nós, com os nossos irmãos, sentir a confiança e dar a confiança para poder receber ajuda, amém? Nosso segundo ponto, no centro da vontade de Deus, você se importa de verdade. Amém. Muito bom isso. Sabe, o fato que nós vimos nessa escritura é que esses homens não se importavam com essa mulher. Vocês perceberam? Eles ignoraram que ela era uma pessoa. Eles ignoraram que ela era um ser vivente, que ela tinha sentimentos. Eles ignoraram que ela tinha talvez um passado, um futuro, que coisas tinham acontecido. Eles ignoraram tudo. Para quê? Para simplesmente comprovar um fato que eles acreditavam. Eles começaram a usar ela para comprovar uma coisa. Se tem uma coisa que as pessoas fora daqui estão muito acostumadas a fazer, é amar as coisas e usar as pessoas. Mas como igreja, como discípulos, nós temos que usar as coisas
e amar as pessoas. Muito bom. No mundo, elas fazem outra coisa. No reino de Deus, nós amamos as pessoas. E nós, verdadeiramente, nos importamos com ela. Amém? Amém. Uma última escritura, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Prega, bro. Versículo 22. A Bíblia diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então Pedro estava falando com a igreja aqui. E obviamente nós sabemos que como discípulos amar é uma decisão. Amar sem dúvida é uma decisão. Mas interessantemente, existe um degrau depois da decisão. Existe o degrau do amor sincero. Do amor que você sente, do amor que não é simplesmente decisão. O amor que você tem pelas pessoas. E é isso que nós precisamos entender como discípulos. O amor sempre é uma decisão. Mas depois que nós tomamos uma decisão de amar as pessoas, nós amamos de fato as pessoas. Tipo o sentimento de amor. De fato se importar com as pessoas. Nós precisamos amar sinceramente. Sabe, nos importar para valer. Tipo, se alguém não está no culto, tipo, se importar real. Não só, tipo, talvez eu precise mandar mensagem se me pedirem. Tipo, se importar real, é uma pessoa, é uma alma, é seu irmão, é a nossa família. O que nós vamos fazer com a nossa família? Se não buscar, perseguir, unir a nossa família. Nós precisamos nos importar de verdade. E é algo que me inspira muito quando eu penso nessa questão, se importar de verdade. Eu penso em um casal incrível de discípulos americanos, mas que hoje em dia moram lá na África, especialmente na Nigéria. Andrew e Patrick Smith. Então eles vieram para cá, para o Brasil, em uma conferência há cerca de 2 anos atrás. E, ok, relacionamento sem problema, né? Eu e a Manu estávamos tendo alguns probleminhas e quase naufragando. Amém, vamos lá. Mas amém, a partir de agora vai ser incrível. Já está sendo incrível. Mas eu lembro de olhar, eu lembro de estar tomando café da manhã com eles, junto com a Malu. Lembro de contar sobre todos os problemas. Todos. Tudo. E eu pensei, mais uma conversa legal, contar meus problemas. Acho que ele vai mostrar uma escritura legal, a gente vai embora depois. E eu lembro do Andrew olhar pra gente, muito fixo, muito focado. Ele começou a falar sobre ter tido os mesmos problemas. E falou sobre o que tinha ajudado ele. O que tinha ajudado o relacionamento dele e da Patrick era fazer uma agenda pro relacionamento dele. Amém. E eu fiquei tipo, legal. Mas o que eu não esperava é que ele ia começar a me ajudar a fazer a agenda naquela mesma hora. Então a gente começou a conversar exatamente sobre qual seria a nossa futura agenda do relacionamento. E naquele mesmo dia, naquele mesmo café, nós elaboramos cada um dos dias. Depois nós conversamos melhor para detalhar as coisas. Mas aquilo me constrangiu profundamente. Porque a verdade é que eles estão lá na África agora. Eles têm um ministério, várias pessoas para cuidar, eles têm muitas ocupações. Às vezes nós nos falamos, mas obviamente eles estão bem ocupados. E eles podiam simplesmente tomar isso como um checklist. Passar mais um tempo com mais um irmão que quer, sei lá, ouvir mais uma escritura ou mais uma lição do que eu vi. Mas eles escolheram verdadeiramente se importar. Eles escolheram verdadeiramente tomar para si o problema. Sabe, quando eu vi ele falando dos dias, e na segunda-feira você faz isso, e na terça faz isso, eu fiquei super animado. E aí logo depois que terminou a conferência, na terça-feira, eu e a Malu tivemos um tempo, e eu estava tão engajado para fazer essa agenda, tão engajado para fazer acontecer, e eu posso dizer que talvez, eu posso dizer que com certeza, a agenda que o Andrew se importou tanto em fazer para nós dois, provavelmente salvou o nosso relacionamento. E depois disso, eu tenho uma eterna gratidão com eles.
Por quê? Porque eles verdadeiramente se importaram. E sabe, como discípulos, muitas vezes é possível fazer tudo o que nós fazemos sem se importar de verdade. Sabe, é possível compartilhar sua fé sem se importar. Sem se importar com a pessoa com quem você está falando. Sem se importar com a dor, com o passado, com o pecado que ela tem vivido. Mas eu quero te animar, eu quero te exortar a se importar verdadeiramente com as pessoas. A se importar verdadeiramente com cada pessoa que está aqui. Eu quero te animar a quando você pergunta, irmão, como você está? A estar pronto para ouvir, a estar pronto para ajudar, amém? Amém? Por isso eu quero te dar um desafio prático. Meu desafio, começa a se importar com as pessoas. Como fazer isso na prática? Se importa com as pessoas durante essa semana e traz um visitante para o nosso culto especial semana que vem. Sério, dá todo o seu coração. Quando eu falo se importar, significa ajuda a lidar com os problemas, ajuda a fazer uma agenda, ajuda a pensar num projeto, ajuda a tomar uma decisão, ajuda a ir no hospital, ajuda a ir até o Capão, ajuda a ir a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa. Se importa de verdade por essas pessoas, amém? Amém. Em conclusão, nós vimos como nós podemos ter sucesso espiritual. Sucesso espiritual vem de estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E eu quero inspirar vocês, porque no centro da vontade de Deus não há acusação. No centro da vontade de Deus existe ajuda, existe resgate, existe suporte. E no centro da vontade de Deus, as pessoas verdadeiramente se importam. Amém? Amém. Amo vocês, igreja, para Deus seja toda a glória. Amém.